Olá, meus queridos alunos de Biblioteconomia, muito prazer, eu sou o professor Sidney Proet e estarei com vocês nesse semestre com Teoria Geral da Administração. Vamos trabalhar bastante. Muito bem, mas antes de me apresentar, eu gostaria que vocês parassem para pensar. É importante aprender administração, é importante aprender a gerenciar pessoas, recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos materiais, recursos de produção, como máquinas e equipamentos. É importante gerenciar processos, empresas, de pequenas a mega empresas. É importante gerenciar governos. É importante gerenciar a sua casa, a sua conta bancária. Então parem para pensar nisso e nós vamos encontrar muitas respostas ao longo desse semestre. Eu sou professor, sou formado em Administração de Empresa pela Unify. Depois vocês ficam sabendo da minha formação, eu tenho algumas obras publicadas, vocês que serão bibliotecários, né? Uma obra que é muito importante para mim, saiu da minha dissertação de mestrado, que é a evolução da administração e a motivação no meio do trabalho. Também já escrevi sobre gestão empresarial eficaz, sobre liderança e andei falando muito de administração por esses últimos 30 anos. Muito bem. Na aula de hoje, a gente vai ter uma aula introdutória, entender um pouquinho da administração, que vem de 4.000 anos antes de Cristo, e já vamos entrar no primeiro tópico de Revolução Industrial. Mas eu não consigo falar em administração se eu não entendo dois conceitos básicos para a administração em qualquer parte do mundo. E sempre foi e sempre vai ser assim. Daqui 1000 anos alguém vai ensinar administração de empresas, ou administração de negócios, ou simplesmente administração e gestão, e vai falar sobre teoria e prática. E a teoria me faz ter uma melhor prática. Eu não posso ser um bibliotecário se eu não faço o curso de biblioteconomia. Eu até posso trabalhar em uma biblioteca, mas eu só serei um bibliotecário evidentemente eficiente e eficaz se eu tiver a formação superior, que me requer o estudo de teorias, para que eu possa colocar em prática esta ciência da informação. E assim é em todas as profissões. E quando eu falo em teoria, eu falo num conjunto de conhecimentos, numa simulação de experiências, eu falo em estudos de caso, em participação de eventos, em aulas e etc. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, melhores práticas eu terei na arte de administrar. Então, eu não serei um bom gestor, um bom administrador, se eu não tiver aquisição de teorias e conhecimento para colocar em prática. Então, a integração sistemática entre teoria e prática me faz um bom administrador. Ok? Reflitam sobre isso. Baseando nisso, eu já coloco aqui uma primeira afirmação do professor Reinaldo Oliveira, que ele diz assim: a administração é um conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos. Para quê? No sentido de alcançar um ou mais objetivos e metas organizacionais. Vejam que o professor Reinaldo aqui, ele fala assim: atividades dirigidas, quem dirige é o homem, é o gestor, é o administrador. Para que eu dirijo pessoas? Para o melhor uso dos recursos de uma empresa. São os recursos humanos, recursos financeiros, que é o capital, o dinheiro, recursos tecnológicos, máquinas, equipamentos, etc. Então, a melhor gestão, a melhor administração é aquela que faz o melhor uso dos recursos envolvidos em um sistema de trabalho para alcançar metas. Ok? Pensando nisso, nós vamos partir aqui, voltando no tempo, mais de 100 anos aí, quando Taylor, Frederick Taylor, ele lidera o movimento de administração científica. Nós vamos trabalhar, já mostro o Taylor para vocês. Aí em 1910 e 11 aparece Henry Ford, Henry Fayol e Max Weber nesse campo da administração, com descobertas importantes. Em 1920 começou-se a se pensar em controle de qualidade nas empresas, não bastava produzir em massa, mas produzir com qualidade. Aí veio a teoria geral de sistemas por Bertalanffy. Ele fez um importante trabalho, que se conhece esse sistema hoje, nasceu lá em 1920. E em 1930, muito bem, graças a Deus, surge a Escola de Relações Humanas, que começa a estudar o homem dentro de todo este composto. Então, principais pensadores que nós vamos estudar nesse semestre: primeiro, Frederick Winslow Taylor, americano.
ele era engenheiro mecânico, ele foi considerado o pai da administração, ele buscava a máxima eficiência no ambiente do trabalho, mas ele tinha uma visão estrita na produção empresarial. Já o Fayol, Jules Henri Fayol, francês, também engenheiro e administrador, ele já pensava na administração global, na administração geral, em ver a empresa como um todo, na produção e na administração do escritório. O Carl Ludwig von Bertalanffy, que eu falei para vocês, ele era biólogo austríaco, mas olha que interessante, ele começou a pensar no desenvolvimento de uma escola de sistema, olhar a empresa sistematicamente como um todo. O Henry Ford, que não era bobo nem nada, foi um visionário, ele enxergava a Ford há 100 anos à frente, ele usou todos os conhecimentos de Taylor, de Fayol, da escola de sistema, e montou um processo de produção, a linha de produção na Ford. Já Max Weber, que era um sociólogo e economista alemão, ele estudava o comportamento das organizações, dos exércitos, das igrejas, ele queria saber qual era o comportamento, como as coisas funcionavam nesses sistemas, que começaram a assustar o mundo em produção em grande escala. Mas, como eu prometi para vocês, já desde 4.000 anos antes de Cristo, a gente já pensava em grandes projetos de engenharia, cidades, pirâmides, projetos de irrigação, É uma coisa fantástica. Como que se construíram as pirâmides? Como eram esses projetos? Como que carregaram as peças, cortaram as pedras? Organizações militares 3.500 anos antes de Jesus Cristo nascer, que se falava de disciplina, hierarquia, logística, planejamento de longo prazo, formação de recursos humanos. Na Grécia, 500 anos antes de Cristo, já se pensava em democracia, ética, qualidade no método científico. Roma, entre 7 e 4 a.C., a administração do Império Romano como multinacional, já era uma ideia globalista, imperialista, formação de executivos, grandes empresas privadas, exército profissional. Renascimento foi um divisor de águas na era humana, o século XVI, retomada de valores humanistas, grandes empresas de comércio, as grandes navegações. O Brasil foi descoberto em 1500 e o mundo já estava acontecendo. Invenção da contabilidade, o método de partidas dobradas, Maquiavel. Revolução Industrial, outro divisor de águas, que nós saímos do trabalho braçal para as máquinas a vapor, das máquinas a vapor, as máquinas elétricas. E hoje nas máquinas eletrônicas, a mecatrônica. Então, de 1900 até 2000, 100 anos, em 100 anos o humano se desenvolveu muito mais do que em toda a sua história, Então, de 1900 a 1920, nós temos a escola clássica de administração, que envolve principalmente Fayol, Taylor, Ford. Depois, de 1920 até 1930, nós já pensamos no controle de qualidade e no gestaltismo, que nós vamos estudar, que é muito interessante. 1930 a 1940, portanto, aqui, 1939 se iniciou a Segunda Guerra, Nós temos a Escola de Relações Humanas e a Teoria Geral de Sistemas acontecendo. De 1940 a 1950, portanto, aqui, durante a Segunda Guerra e pós-guerra, nós tivemos o sistema Toyota, que é um modelo japonês de produção e qualidade, E tivemos o início da cibernética, a gente fala tanto em robotização. 1950 e 60, portanto, 10, 15 anos após a Segunda Guerra, nós falamos em qualidade total. Foi um desenvolvimento fantástico da indústria no mundo, Estados Unidos, Japão, Europa. 1960 e 70, 80 até 90, nós voltamos a falar no enfoque comportamental. Lembra que nós nascemos aqui em 30 e 40, a Escola de Relações Humanas, e aqui se falou muito na produção e pouco no ser humano. Voltamos a falar agora no comportamento humano dentro de tudo isso, a gente vai estudar motivação, inclusive. 1980 e 90, voltamos a falar no enfoque sistêmico, que nasceu aqui, entre 30 e 40, com Bertalanffy, na Teoria Geral do Sistema. E 1900 até os anos 2000 a gente fala em competitividade, e hoje a gente vive esse período de pandemia em que nós tivemos que nos reinventar.
Olha que fantástico, quanta coisa a gente vai descobrir. A gente vai passar então a estudar os grandes projetos do homem pensando em melhor administrar, desde os grandes projetos 4.000 anos antes de Cristo, Grécia, Roma, Renascimento, até a Revolução Industrial, e nós estamos vivendo a quarta fase da Revolução Industrial. Muito bem. Então eu coloquei aqui um grande painel para vocês. Gente, a gente está estudando em casa, tem latido de cachorro. Não tem jeito, tá? Minha cachorra está aqui, fica quietinha. Mas vamos lá. Grandes projetos de administração aconteceram com grandes pensadores. E a gente vai estudar cada um deles, a sua escola de administração, quando eles nasceram, quando eles morreram. E olha que interessante, o que nos interessa depois de tudo isso, a partir da segunda etapa da Revolução Industrial, veio a energia elétrica. Então vamos lá. Vivemos grandes ciclos econômicos, estamos vivendo ainda uma reinvenção agora global do planeta, não é? Nós começamos aqui, de 1785 até 1845, 60 anos, na primeira onda, dos ciclos econômicos, foi a força da água, a indústria têxtil e a descoberta do ferro. Depois aqui na segunda onda dos ciclos econômicos, o vapor, a ferrovia e o aço, do ferro ao aço, veio a segunda onda que demorou 55 anos para o desenvolvimento humano. Já a terceira onda dos ciclos econômicos se deu pela eletricidade, a química começando a acontecer, motor de combustão interna, são os motores, que agora já estão fortes aí nos automóveis e já estamos nos motores já eletrônicos, motor elétrico. Foi a terceira onda que durou 50. A petroquímica, a eletrônica e a aviação, o desenvolvimento do mundo, das empresas, veio na quarta onda que durou 40 anos, de 1950, após a guerra, até 1990, 91. E agora nós temos as redes digitais, software, nova mídia e biotecnologia. Estamos vivendo a quinta onda, que é a quarta revolução industrial, que já dura aí aproximadamente 30 anos, estamos em 2020. Então nós temos a teoria clássica, que é o Homo economicus, motivado pelo dinheiro, a teoria das relações humanas, que é o Homo social, motivado pelas relações entre homens, está aqui a escola de relações humanas, a teoria comportamental, já na década de 80, o homem administrativo, que é o tomador de decisões, que somos ainda hoje, e a teoria de sistemas, que é o homem funcional, que os indivíduos agem e desempenham papéis. Vamos estudar tudo isso. Então, quando a gente coloca essa ilustração aqui, da Idade das Cavernas, até o que a gente vê hoje, desse homem social, administrativo, pensador, dentro de softwares e sistemas, isso nos assusta um pouquinho. Mas tudo começou aqui com a Revolução Industrial, que ela começou lá com um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa, séculos 18 e 19, muito próximo, gente, Então, olha que interessante. A principal ênfase dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo uso de máquinas, com trabalhadores assalariados, onde tudo começou. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo, produzia o que consumia, o que comia. Então produzia o próprio leite, a própria roupa, o próprio queijo, a própria casa. Então, de maneira artesanal, o produtor dominava o processo. Então ele saiu do campo para a indústria, para as máquinas. Então vamos ver como tudo aconteceu. Ela começou a acontecer na Inglaterra. A Inglaterra é um país muito desenvolvido economicamente, todo mundo sabe disso, industrialmente. Por quê? Porque ela tinha uma rica burguesia. Então eram os burgueses que tinham dinheiro, tinham capital. Ela possuía uma zona livre de comércio na Europa, está ali na Europa, rios, mares, ferrovias. Um grande êxodo rural, muita gente então saiu do campo e foi para a cidade trabalhar, para ganhar salário, para ter uma condição, uma melhor vida, e não foi fácil, Tinha uma localização então privilegiada junto ao mar, com rios, e uma exploração de mercados ultramarinos, mas mais do que isso, o solo da Inglaterra era riquíssimo em carvão mineral, e o carvão mineral era o quê? A força motriz das máquinas a vapor. Então essa descoberta proporcionou à Inglaterra, além de tudo isso, ser a base da Revolução Industrial. Então,
Tem alguns pontos muito importantes dessa revolução, né? Fotos antigas, né? De chaminés, já começando a poluir o nosso meio ambiente. Primeiro, empresários ambicionavam lucrar mais, então os operários eram explorados. E não é diferente hoje, não é? O lucro sempre se sobrepõe ao ser humano, é uma coisa impressionante, não é? Então, eles eram ambiciosos, queriam lucrar mais sobre os operários, que trabalhavam até 15 horas por dia. E eu confesso, hoje eu estou trabalhando até 16 horas por dia nesse período de pandemia, né? Acho que todos nós estamos assim. Em troca de um salário baixo, as mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. Então imagine a mudança de sair do campo para as cidades, né? Isso fez com que alguns trabalhadores se revoltassem. Por quê? Trabalhavam muito, 15 horas por dia, não viam a luz do sol, ganhavam pouco, pagavam por tudo. Muitas vezes as casas que moravam eram dos empresários, então eles pagavam o aluguel das casas para o dono da empresa. As empresas, as vendas eram dos empresários, eles compravam pão, queijo, nutrientes, compravam comida. Então, eles eram explorados numa cadeia produtiva. Isso começou a revoltar. A partir daí começaram a surgir as revoltas, os sindicatos, tal. Então, o trabalhador, em razão desse processo, ele perdeu todo o conhecimento e toda a técnica, porque ele passou a ser uma parte da produção. Assistam o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, vocês vão entender, né? Ele faz uma crítica muito inteligente do que era um operário em todo esse ambiente empresarial. Ela tem etapas. Hoje nós vivemos a quarta etapa que a gente vai estudar lá na frente, mas a primeira etapa da Revolução Industrial na Inglaterra durou 100 anos, de 1760 a 1860. A segunda etapa já envolveu outros países, como Alemanha, França, Rússia, Itália. Eles começaram a se industrializar, porque isso foi uma reação em cadeia. Olha aqui, ó, de 1860 a 1900, segunda etapa. Só que nós saímos aqui, ó, do trabalho artesanal do vapor para as máquinas de combustão, não é? A terceira etapa, aqui já tinha energia elétrica, não é? Ó, o emprego do aço, a utilização da energia elétrica. Então nós saímos aqui do trabalho braçal, do trabalho em máquinas a vapor movidas por carvão mineral para a energia elétrica. E a terceira etapa, no século 20 e 21, que hoje a gente já viu inclusive a quarta etapa, né? A gente já fala em tecnologia, em produção, revolução industrial, computador, na época se falava em fax, engenharia, não é? Genética. Vivemos recentemente. Lá na primeira etapa, gente, na Inglaterra, olha que interessante, né? O John Kay, ele inventou essa máquina lançadeira, e o tear, foi a revolução industrial, foi pelo tear, a construção de teares, não é? Então essa máquina lançadeira exigia um trabalho braçal da pessoa que estava aqui, girando, e ela lançava o tear, tá vendo? Ó, teava uma parte, outra parte, lançava o tear e ia fazendo os fios e tecendo, não é? Essa máquina, depois na segunda fase, já elétrica, ela passa, o homem não passa a ser mais aquele que lança na máquina lançadeira. Então a máquina já funciona com engrenagens movidas a energia elétrica, então as máquinas ficaram maiores. Então tem aqui o trabalho de tear mecânico de Edmund Cartwright. E isso influenciou, né, essas máquinas a vapor elétricas, influenciou o que a gente conhecia de meios de transporte. Olha uma locomotiva com uma caldeira pressurizada, não é? Queimando carvão, e o tear também começou a ser assim. Então James Watt, então daí que vem o Watt, né? Máquina a vapor de James Watt. Isso já revolucionou. E olha, essa máquina a vapor que eu estava mostrando para vocês aqui, olha, eu tenho uma visão mais ampliada. Aquele trabalho manual que a mulher, o homem fazia de lançar com o braço, não existia mais, porque aquele já tinha uma caldeira que guardava, não é, pressão. E por essa pressão movimentava esta roda e fazia a máquina funcionar. Aí vem então George Stephenson com a invenção do trem, né? Com grandes capacidades, não é? Na Revolução Industrial, os trens ficaram maiores, até os trens atuais que são elétricos, não é isso?
Nós vamos discutir bastante esses assuntos na nossa aula de quinta-feira à noite, no Teams. Aqui foi uma aula resumo. Para quem não puder acessar, pode assistir essa aula de hoje. Mas a gente vai discutir, rediscutir, refletir sobre tudo isso. Ok? Então eu trabalharei sempre assim com vocês. Com aulas ao vivo no Teams, pelo Unify, de Teoria Geral da Administração, e sempre me anteciparei numa gravação resumida da aula que eu vou trabalhar no Teams para vocês, para postar no meu canal do YouTube. Foi um prazer. Obrigado.